Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, minha saudação também ao Eta e à Luzia, cofundadores da Canção Nova, bem-vindos a esta celebração. Eucaristia é ação de graças. E por isso, eu gostaria de, nesta homilia, sobretudo, agradecer. Agradecer a Deus, que nos deu o seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor, como nosso Salvador. Jesus é o corpo místico, Jesus, ele é o corpo místico, ele tem um corpo místico, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, diz o apóstolo São Paulo. Esta igreja que Jesus fundou, tendo como alicerce a profissão de fé dos apóstolos, como nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, há pouco proclamado. A profissão de fé de Pedro e dos demais apóstolos é a base, é o fundamento sobre o qual Cristo constituiu a sua igreja, o seu corpo místico. Louva a Deus, portanto, porque Jesus, ele quis deixar em nosso meio a sua igreja. A igreja que é a casa de Deus, corpo místico de Cristo, a igreja que é o povo santo de Deus, lugar do culto, do sagrado culto do Senhor, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do primeiro livro dos Reis. Salomão edifica uma casa de oração. O rei Salomão edifica uma casa para o culto de Deus. E a partir daí, o povo de Deus
sempre recorreu à casa do Senhor para celebrar o mistério desse Deus presente no meio de nós. Esse Deus que caminha conosco. Não estamos distantes de Deus, pelo contrário, Ele se fez próximo. Essa proximidade de Deus, que daqui a poucas semanas celebraremos no mistério do Natal de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E Jesus quis permanecer em nosso meio, mesmo depois de ter subido aos céus e sentado à direita do Pai, Jesus quis permanecer conosco por meio da sua igreja, o seu corpo místico. Louvemos a Deus, irmãos e irmãs, pelo dom da igreja, este sacramento de Cristo Jesus. Como nos ensina o Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Igreja Lumen Gentium, logo no primeiro número, no começo da Lumen Gentium, que significa luz dos povos, a Igreja, ela é sacramento de Cristo. Sacramento de Cristo. Participando de sua vida, participando da vida da Igreja, nós temos comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio de Jesus, nosso Salvador. Louvemos a Deus, porque depois de ter constituído a sua igreja, por meio de Cristo Jesus, constituiu também a igreja através dos ministros ordenados, a partir dos apóstolos, que na última ceia tiveram a graça de receber esta unção, a unção sacerdotal, uma vez que Jesus, ao instituir o sacramento da Eucaristia na última ceia, instituiu também o sacerdócio ministerial. Depois, os apóstolos, eles foram transmitindo pela imposição das mãos este ministério sagrado, que não tem faltado na vida da igreja. Os sacerdotes, ministros, que são colaboradores da ordem episcopal, que têm como missão, sobretudo, edificar a igreja de Deus, na santidade de Cristo Jesus. Por isso, eu louvo a Deus pelos sacerdotes que aqui se encontram, os sacerdotes do mundo inteiro, que mesmo com suas fragilidades humanas, deram o seu sim ao chamado de Deus, se tornaram ministros sagrados, recebendo o sacramento da ordem, para dar continuidade à missão de Jesus, edificar a igreja, o corpo místico de Cristo, trabalhar pela santificação do povo de Deus, através do anúncio da palavra, através dos sacramentos, ministrando os sacramentos de salvação para a santificação do povo de Deus. Por isso eu louvo a Deus pelos sacerdotes presentes no mundo inteiro, os sacerdotes de todos os tempos, que deram sim ao chamado de Deus. Irmãos e irmãs, e quando nos depararmos com as fragilidades dos sacerdotes, rezemos por eles, rezemos pela sua santificação. Não adianta nada jogar pedras, não adianta nada difamar os sacerdotes,
Não adianta nada caluniar os sacerdotes. São ministros do Altíssimo. E é sempre importante recordar aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos. E por isso eu louvo a Deus, porque daqui a poucos dias, 3 diáconos da Canção Nova, os diáconos Ângelo, Júnior e Renê, que se encontram aqui no presbitério, receberão o sacramento da ordem no grau do presbiterado. Obrigado, meus irmãos, pelo sim de vocês. Obrigado pela entrega de vocês ao sacerdócio de Cristo, pelo sim que vocês dão para edificar a Igreja de Deus na santidade de nosso Senhor. Muito obrigado. Que Deus possa abençoá-los ricamente, de modo que vocês sejam sacerdotes santos, para também, com o testemunho da vida e, sobretudo, com o testemunho da vida, colaborarem com a santificação do povo de Deus. Por isso também, dentro deste contexto alegre, jubilar, celebrativo, dos 11 anos da dedicação deste templo, o Santuário do Pai das Misericórdias, eu louvo a Deus por ter dado ao nosso saudoso Padre Jonas Abib a inspiração primeira de proclamar que a Canção Nova foi escolhida por Deus para ser o santuário da divina misericórdia. É claro, irmãos e irmãs, que nós devemos valorizar a casa de Deus, valorizar esse templo que foi edificado com a doação de vocês, a campanha do ouro, e tantas pessoas que generosamente deram a sua contribuição para edificar este templo sagrado, que há 11 anos foi dedicado para o culto de Deus, para ministrar a misericórdia do Pai. No entanto, o mais importante é o templo de Deus que somos todos nós. Esta casa contribui certamente para a nossa edificação na santidade de Cristo. Essa casa contribui certamente para que nós, peregrinos de esperança, possamos ser alimentados pelo dom da palavra, pelo dom dos sacramentos, de modo a crescermos, a progredirmos na santidade de Cristo. Padre Jonas, como homem de fé, percebeu a inspiração de Deus para edificar este templo. E graças a Deus, teve a coragem, juntamente com os seus colaboradores, de fazer com que esse templo fosse edificado. E esse templo que cumprirá a sua missão de comunicar a misericórdia de Deus até a vinda gloriosa de Jesus. Estamos no tempo do Advento, preparando-nos para celebrar o Natal do nosso Salvador e, ao mesmo tempo, preparando-nos corajosamente para a vinda gloriosa de Cristo. Essa preparação que nos convida à oração. Esta preparação que nos convida a participar ativamente da vida da igreja, participar de suas pastorais, de seus movimentos, de modo que possamos todos nós, progredindo na vocação à santidade, também contribuir com a edificação do templo santo de Deus, da morada do Altíssimo. Por isso, irmãos e irmãs,
nós celebramos essa Eucaristia em louvor a Deus. Pelos 11 anos da dedicação deste santuário, mas ao mesmo tempo, a nossa súplica ao Senhor é que a Canção Nova continue sendo edificada como santuário da Divina Misericórdia. Rezemos pelos membros da comunidade Canção Nova. Rezemos pelos sócios contribuintes da obra Canção Nova. Rezemos por todos aqueles que fazem parte desta grande família Canção Nova, para que sejamos todos edificados na santidade do Senhor e pelo mundo afora continuemos pela fé, esperança e amor a edificar na humanidade, a edificar a casa de Deus, a morada do Altíssimo, o santuário do Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.